Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Professor Lucas, 10º exemplo de calorimetria. Vem comigo. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente. Manter a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias. Informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas do seu funcionamento, por meio de uma porcentagem no valor inicial da temperatura de equilíbrio da garrafa. Então vamos pensar o seguinte, gente. Eu vou ter que encontrar essa porcentagem, né? Essa porcentagem seria a temperatura de equilíbrio dividido, tá? Vou só melhorar aqui, ó. Essa porcentagem que equivale ao nosso selo, ela seria minha temperatura de equilíbrio em relação à variação de temperatura dos calores trocados. Então seria em delta θ. É isso que ele quis dizer até então. Então, fazendo essa operação, a gente consegue classificar isso como selo A, B, C ou D ou E. Aqui que ele fala. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 e a outra a 40, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede que a temperatura da água foi de 16 graus Celsius. Vamos pensar o seguinte, gente. Eu tenho água quente, 40 graus, e água fria. Então, eles estão trocando calor. Então, pela lei da troca de calor, nós sabemos que a somatória dos calores trocados tem que ser igual a 0. Se o sistema fosse 100%, eu sei que o que quente mais o que frio, tudo trocado, igual a 0. Então, nós temos massa do quente, segundo o texto aqui, 2/3, não é isso? 2/3. É água, então é Czinho. Quem que é a variação de temperatura? A temperatura final, que eu não sei, estou considerando aqui o sistema ideal, menos a inicial, que é 40. Mais o que frio? 1/3. Água é Czinho. Variação de temperatura. Temperatura final, considerando de novo o sistema ideal, garrafa 100%. Então a temperatura final vai ser a mesma da quente, menos a temperatura inicial, que é 10. Tudo isso igual a 0. Bom, fazendo essa continha, Czinho com Czinho, tchau, tchau. Então nós encontramos aqui, 2/3 de x, fazendo a distributiva, né? 2/3 de x menos 80/3 mais 1/3 de x menos 10/3. Tudo isso igual a 0. Vamos somar x com x. 2/3 de x mais 1/3 de x é igual a 3/3 de x. Menos 80/3 com menos 30/3, você vai encontrar menos 90/3. Menos 90/3. Tudo isso igual a 0. Melhorando essas contas, nós temos aqui, 3 por 3 é 1, então fica x, 90 por 3 é 30, menos 30 igual a 0. Então, x é igual a 30 graus Celsius. O que esse resultado quer dizer para a gente? Que se a garrafa fosse hermeticamente perfeita, eu teria uma temperatura de equilíbrio de 30 graus Celsius. Porém, nós encontramos experimentalmente uma temperatura de 16 graus Celsius. Pera lá. Então significa que eu estou num déficit, né? Vamos trocar a caneta aqui. Eu estou num déficit de temperatura equivalente a 14 graus Celsius. E esses 14 graus Celsius em porcentagem dos 30 equivale a quantos por cento? Aí que vai me dar o tipo do selo.
eu estou uma diferença de 14 graus Celsius em relação a um total que deveria ser 30 graus Celsius. Fazendo essa continha, 14 dividido por 30, você encontra 0,46 aproximadamente. Vai, 0,47 arredondando. 0,47 equivale a 47%. Tá bom? De déficit de temperatura, 47%. É um valor entre 40 e 55, ou seja, estou falando da garrafa do tipo do selo D de dado. Alternativa D de dado. Até a próxima.